Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, eu ia convidar os irmãos a abrir a harpa cristã e nós louvarmos aquele hino. Temos por lutas passado, delas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Amém? Deus tem nos livrado. Deus tem sido muito bom, e não é apenas uma frase de efeito de TikTok, nem de Facebook ou de outro qualquer aplicativo de internet, mas isso é uma verdade, já é uma verdade. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele tem sido bom para conosco, amém? E muitas vezes nós ficamos um pouco apreensivos, sim, porque somos humanos, né? Somos pessoas, né? Sofremos assim esse percalçozinho, né, do dia a dia, porque cada luta ou cada situação é uma experiência nova, né? E cada preocupação também uma experiência nova. Mas é muito bom quando a gente tem um Deus que é fiel, e a palavra dele diz que ainda que eu e você sejamos infiéis, ele continua sendo fiel. Nós temos um Deus que é fiel. Amém? Eu sei que muita gente gosta, eu também amo, e os homens costumam dizer que é o melhor amigo do homem, o cachorro, mas o melhor amigo do homem ainda continua sendo Deus. Amém? O melhor amigo nosso ainda continua sendo o nosso Deus, Jesus Cristo, que aceitou o desafio de vir, deixar toda a sua glória, né, e dar a sua vida por mim e por você, né? A gente às vezes olha assim e fala assim, olha o jeito do Abraão, olha o jeito do Maurício, olha o jeito da Alana, né? Do Tiago, de Nisa, de Creuza, de Jorge, mas Jesus veio em especial por cada um de nós, né? Veio por todos, mas veio por você também. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Nenhum foi dispensado, quer judeu, quer grego, né? Nenhum. Amém? Jesus é lindo. E porque ele é lindo, né? Eu assim, meditando em Cristo, né? Quando eu recebi o desafio, que o meu pastor, ele gosta de me colocar na berlinda bem em cima da hora, né? Aí eu falei, ô Jesus, o que, pai? Eu queria voltar uma mensagem antiga lá, até como escola dominical, para a gente poder relembrar. Qualquer hora dessa, quando a gente estiver no tempo novo, eu vou resgatar todas as mensagens antigas e começar a trazer de novo a luz, né? Porque a gente esquece. Mas não foi isso que o Espírito Santo tinha, né, para hoje. Então assim, eu falei, mas Senhor, por que esse texto? Se eu poderia ir direto no texto mesmo, que está embasada a mensagem. Mas Jesus, ele usava parábolas, ele usava situações, e até mesmo textos antigos para poder exemplificar algo que estava notório, mas que tinha a sombra do velho. Amém? Então a gente vai abrir rapidamente aí, abre a sua Bíblia em Isaías 40, versículo, pode ser do 1 ao 3, e depois marque já lá no Novo Testamento em Marcos, terceiro evangelho, né, do Novo Testamento, em Marcos 1, de 2 a 4, amém? Então Isaías 40, ambos falam a mesma coisa praticamente. Eu só ia ler o verso 3 de 40, mas vamos ler do 1 ao 3. Aleluia. Deixa eu botar aqui esse presente abençoado que eu ganhei. Eu não posso dispensar mais, né? Porque felizmente, né? Queria ser como Moisés, envelhecer com a vista boa até o final, mas amém. Diz assim, irmãos, Isaías 40 primeiro, ó. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Amém? Vai então lá para Marcos,
Da mesma maneira que está escrito aí em Isaías 40, Marcos 1, de 2 a 4, como está escrito ao profeta Isaías, né? Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparar o teu caminho antes de ti. Diz assim então em Marcos 1: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Eita, meu Deus! Voz do que clama no deserto. O Espírito Santo de Deus, ele me fez refletir várias vezes, porque várias vezes eu parei para meditar, remeditar e olhar de novo e ver o que o Espírito Santo podia acrescentar e me ajudar. E uma pergunta do Espírito Santo veio assim para mim: um dia, lá no passado, foi revelado isso, voz do que clama no deserto. Mas o Espírito Santo diz assim: essa mesma voz ainda ecoa nos tempos de hoje. Voz do que clama no deserto. É incrível como a gente está com a população mundial, né, desse mundo crescendo tanto, mesmo com pandemia, mesmo dizimando tanta gente. É incrível como as pessoas são multiplicadamente maior, mas por causa da tecnologia muitos vivem no deserto. Até dentro de casa parece um deserto. As pessoas não se olham mais nos olhos, as pessoas não falam. Tem até filho que diz assim: mãe já fez o almoço pelo celular, mandando mensagem do quarto para a cozinha. Então continua um deserto. E a voz de Deus continua a ecoar, voz do que clama. Aliás, Isaías também é um autor que diz assim: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Quem há de crer na minha pregação? Porque não há quem pregue, não há quem abra a sua boca e comece a clamar, e comece a dizer. Às vezes, irmãos, dá vontade de não sair como profeta, né, nas ruas, mas dá vontade de dar uma de doido e sair pregando igual eu via no metrô, no trem, e muitas vezes eu, religioso, até criticava os irmãos que assim faziam, diziam: rapaz, o cara está doido, está gritando sozinho ali. Mas João Batista também talvez ouviu muito isso. Além de vir com essa missão, obedecer e cumprir, ele ainda tinha uma doidice, né? Que comia perninha de gafanhoto na brasa. Quem gosta de churrasco, viu, pastor? Uma boa ideia. E ainda mel silvestre. Era só isso que o cara comia, meu Deus. Como é que aguentava clamar no deserto, comendo só isso? E às vezes você não quer clamar porque está faltando algo na sua mesa, e você está mais preocupado com o que não tem do que o que o Senhor falou, né? O que tens? Abre a tua boca, profetiza, vale de ossos secos, volte a viver. Glória a Deus. Deserto, volte a florescer. Irmãos, o que está acontecendo no deserto? Está florescendo no deserto e rios estão secando. A profecia continua se cumprindo, e nós temos que atentar para isso. Nós não podemos fazer ouvido e olhos de mercador, não. Nós temos que estar ligado, amém? Então, irmãos, o que é que nós precisamos perder para poder ganhar? Faça essa pergunta para você aí, porque o tema da mensagem dessa noite é exatamente isso, é essa pergunta: o que é preciso perder para ganhar? Muitas vezes você dá assim permissão até ao inimigo para que ele venha, autorizado por Deus, porque ele está vendo que muitas vezes está segurando em algo. Satanás, ele usou esse argumento dizendo: claro que Jó te serve, o cara tem tudo, não falta nada, está tudo de boa. Ele faz um negocinho lá, que ele apresenta os dízimos lá pelos pecados dos filhos, mas está tudo passando bem, deixa eu fazer uma bagunça aí para ver se ele continua firme. Será que é preciso acontecer isso na minha vida, na sua vida,
nas nossas vidas para que a gente possa entender que a gente tem que realmente clamar? Então, irmãos, deixa eu colocar meu óculos aqui. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele refere-se à profecia do primo de Jesus, sabe? João Batista, o profeta João, né? Mas será que essa mensagem, esse texto é só para João? Será que ela foi registrada e escrita só porque a gente lesse aqui? Ah, mas isso aí, irmãos, porque tem muita gente, pastor, que pega assim, não, mas isso aí foi para João, não foi para mim. Isso aí foi no tempo de fulano, não é no meu tempo. Não, isso aí foi a vontade de Deus na vida de ciclano, não na minha. E a gente quer selecionar o que é para a gente e o que não é. Mas nós vamos caminhar aqui, amém? Irmãos, esse texto aqui está muito interligado, né, com o que nós vamos ver, que o pastor já falou aqui, e a gente vê, né? Velho Testamento sendo sombra do Novo. Então aqui em Marcos 1 a gente vê que João estava batizando no deserto, pregando no deserto, a mensagem e o batismo do arrependimento, para remissão de pecados. Hoje a gente ouve muito mensagens e batismos para outros temas, outros achismos, outras vontades que na verdade não é a vontade de Deus. A vontade de Deus em mandar seu filho ao mundo foi para o quê? Salvar o mundo. Salvar o mundo do pecado, do engano, da mentira e do juízo final. Mas as pessoas parece que mudaram, pastor, o seu entendimento e trouxeram a seu bel prazer o que? Não, eu vou para a igreja porque lá a minha vida vai mudar. A minha situação financeira inclusive vai mudar, né? Os meus bens eu vou começar a lucrar porque a Bíblia diz onde a arca do Senhor está, né? Então só há um pensamento focado naquilo em que amacia meu ego, naquilo em que me traz um conforto, uma segurança, aqui e agora. Eu não estou nem preocupado com o dia de amanhã, é o aqui e o agora. E talvez até alguém use o texto, né, que Jesus falou, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Só que veja bem, usar o texto, usar um texto, né, ou um versículo como pretexto, fora do contexto, para defender uma ideia puramente humana, material, gananciosa, é muito perigoso. Então, irmão, nós vamos ver aqui que o resumo da história de João, né, um profeta, homem de Deus, separado e selecionado para servir a Deus, perdeu a cabeça. Literalmente perdeu a cabeça. E eu botei uma carinha de espanto lá no quase vídeo que o pastor colocou, que eu falei, daqui a pouco ele está pregando minha mensagem. Ô Senhor, botou o Billy Graham lá falando o profeta que perdeu a cabeça. Eu falei, pronto, suei pra caramba para ir buscar em Deus esse tema. Aí o homem vai e bota lá, e olha que eu tive uma conversa com ele antes, né? Ele falou, não precisa não, tá aí vai ele, mas glória a Deus, porque é confirmação, irmãos. Estamos na linha, não numa linha de pensamento humano, de seio, ou de coaching, ou de, sabe, homens que escrevem livros aí baseados na Bíblia, dizendo que foram eles que afirmaram aquilo ali. Não, o Espírito Santo conduzindo, amém? Então veja bem, João Batista perdeu a cabeça, né, literalmente, por causa da fúria, do ódio de um casal, Herodes e Herodias, né, que viviam o quê? Um relacionamento incestuoso. Herodias era a mulher do irmão de Herodes, e eles tinham um caso incestuoso. E aí a gente vê que eles odiavam João, porque João batia nessa tecla. João mostrava realmente que eles estavam errados, né? E a gente pode verificar isso, mas eu não vou ler. Mas você pode confirmar essa história que eu vou contar aqui em Marcos 6, 17 a 22, que diz exatamente assim, né?
No decorrer desse enlace, a Bíblia nos relata que, além de Herodias e de Herodes, aparece quem? Salomé, a filha de Herodias, né? E ela, instigada e convencida por sua mãe, né? Ela evoca um desejo a Herodes numa época de festa, em que ele, na verdade, né, se recebesse ou aceitasse aquele ato dela, ele cometeu a loucura de dizer que ele daria até metade do reino dele, se possível, se agradasse, se ela pedisse. Mas o desejo dela já estava arquitetado por Satanás, através de sua mãe, né? Então, ela pede a cabeça de João. E isso, irmãos, assim, eu parei para pensar nesse momento, porque João, um homem de Deus, um servo de Deus, nasceu com um propósito. Ele, irmãos, ele é decapitado para satisfazer, sabe o quê? Os cruéis passatempos de um rei infame, uma companheira incestuosa e uma filha induzida e volúvel. Aí você diz assim, mas como isso é possível? Como Deus pode permitir isso? Ou pode permitir isso? Não, porque a Bíblia diz que no Filho de Deus o diabo não lhe toca. É o tal do pegar o versículo para defender, né, um texto fora de contexto, e não entender a palavra na essência, que Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo você vai passar por aflições, mas tenha de bom ânimo, persevere, guarde sua fé, continue firme, não ceda. E às vezes a gente até recebe essa palavra e se coloca ali firme, mas na primeira provação é reprovado. E nós não podemos estar dormindo o sono da indolência. A gente precisa estar ligado mais em Deus, a gente precisa estar buscando mais intimidade. Por quê? Porque senão nós não vamos entender o processo, não vamos aprender o processo e não vamos realmente receber a palavra de Jesus quando estivermos lá pertinho dele. Bem-estar, servo bom e fiel. Eita, glória a Deus. Então, irmãos, as perguntas para muitos daquele tempo, sabe, em vendo uma situação essa, talvez ainda são as perguntas de alguns de hoje, pastor. O que João ganhou com isso? Onde estava o Deus de João? Essas são as perguntas que o mundo não faz apenas porque eles não creem. Muitos já fazem para desafiar você, desafiar a mim. O que eu ganho em estar na igreja? E quando a aflição vir, que Deus não vai fazer nada, onde é que está esse Deus? Porque foi isso que perguntaram, né? Talvez para Jó, talvez para José, talvez para Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Nabucodonosor falou, né? E eu quero ver quem é esse Deus que vai poder livrar você da minha mão. E nós muitas vezes esquecemos dessas sombras do velho, que tem verdades para o novo, sabe? Que é como se fosse a trajetória do cristão para realmente saber suportar o dia mau. Talvez, irmãos, com tudo que eu e você já passamos, ainda não sabemos o que é dia mau, pastor. Mas ele virá. E nós temos que estar o quê? Aprovados. Nós temos que estar posicionados e fundamentados na palavra. Então, olha o que o Espírito Santo me mostrou. Ele disse assim: Abraão, mas muitos ainda não entendem, é que assim como muitos filhos meus, né, que eu já citei aqui, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o próprio José,
Assim como muitos, João Batista não se curvou compactuando com o pecado. Glória a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Talvez você tenha que ser colocado numa situação realmente difícil, para que você não vai ver os dedos de Deus escrevendo na parede, mas com certeza o Espírito Santo vai escrever no seu coração: pesado fostes na balança, mas fostes encontrado santo, perfeito, correto, justo, íntegro. Aleluia. Amém? Aleluia. Pior do que ouvir aquele rei que usou os cálices do templo e o dedo começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado fostes na balança, encontrado em falta. Meu Deus. Queridos, pode faltar tudo, mas não podemos ser encontrados em falta. Meu Deus. É isso que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje. Pode faltar tudo na sua vida, mas a presença de Deus, a certeza de que Deus é contigo, sabe? O coração voltado em Deus, segundo o coração que a palavra de Deus diz que Davi foi, um homem segundo o coração de Deus, não pode faltar em mim e em você. É isso que Deus está interessado. Deus não está interessado no que você simplesmente pode realizar, fazer, construir, sabe? Conquistar. Humanamente falando, o Senhor está preocupado exatamente naquilo que Ele mais investiu. Deus investiu o seu único filho para dar a mim salvação e a você também. Então nós temos que percorrer esse caminho, custe o que custar, e vai custar. Muita gente acha que salvação é de graça. Não, salvação foi pela graça, foi pela graça, e a graça tem um nome, a graça se chama Jesus Cristo. Amém. Glória Amém? a Deus. Então, irmãos, João perdeu a cabeça. Parece até pegadinha do Abraão. João perdeu a cabeça para não perder a coroa. Acho que quando você perde a cabeça, onde é que você vai botar a coroa? Me diga. Parece brincadeira, né? Não. Mas ele perdeu a cabeça para não perder a coroa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E em outras palavras, podemos entender, né, como garantia que João guardou a carreira da fé, como diz o apóstolo Paulo, né? E por isso receberá como prêmio uma coroa que incorruptível nas regiões celestiais. Agora o Espírito Santo pergunta para mim e para você: e nós? Abriríamos mão de algo valioso para, deixa eu botar, para manter a nossa fé viva? Hein? Nós abriríamos mão? Ou nós abrimos mão? Pare para pensar agora no que você tem mais depositado as suas atenções, ou investido o que você tem, e comece a entender aonde quer que você invista mais, aonde quer que você foque mais, aonde quer que você invista as suas forças mais, porque o Senhor está falando, o Senhor está nos mostrando todos os dias. Eu agradeço, né? Porque mesmo sem a Wi-Fi, o pastor conseguiu aqui. Você que está nas redes sociais, você já parou para pensar que você está perdendo muito tempo focado em outras coisas? Quando a Bíblia diz lá em Mateus 6,33, o que é, igreja? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Então, se isso não for verdade, eu não quero para mim, eu estou perdendo tempo aqui, eu vou para o mundo. Não ouça isso não, viu? Como diz aqueles artistas de circo, né? Crianças, não façam isso em casa. Não leve isso para o seu coração, não. Mas, irmãos, é preciso que a gente entenda que nós precisamos abrir mão, amém? Nós precisamos abrir mão. Tiago, você precisa abrir mão. Amém. Irmão Beniza, Creuza,
né? Jorge, Maurício, Alana, Abraão, o que eu preciso abrir mão? O que eu ainda insisto em não largar? A única coisa que eu tenho que fechar comigo e não abrir jamais, sabe o que é? Faz assim, diga assim: Jesus, estou contigo e não abro. Glória a Deus. É a única coisa, irmãos, porque Ele é o autor da vida, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Ele nos deu a chance de Aleluia. novo, de vida nova. Então, eu queria que vocês pudessem assim encontrar comigo 3 verdades imprescindíveis no texto de Apocalipse. Abra aí Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. A gente vai ler os mesmos versículos assim. Capítulo 2, 10 e 11, quem achou pode ler para mim. E capítulo 3, 10 e 11 de Apocalipse, quem achou pode ler para mim. Eu vou pedir um varão e uma varoa. Vou pedir para ou Jorge, ou o pastor e Albeniza, ou o pastor e Alana. Quem achou primeiro aí? Quem achou capítulo 2, 10 e 11 pode ler. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Guardou esse texto? Lê aí o 3, quem achou aí atrás, irmão Belisa? O 3, 10 e 11. Real. Guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem o Senhor, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus! Anote esses 2 textos. Anote, risque mesmo na sua Bíblia. Registre com uma caneta assim vermelha, sabe? Anote isso aí. Sabe por quê? Porque esses textos, irmãos, eles tiram toda e qualquer dúvida que nenhum de nós, sabe, que guardarmos a fé, ficaremos sem coroa. Só para os que guardam a fé não há dúvida nenhuma. João tinha essa convicção, irmãos. Apesar dele ter aquele momento, pastor, de duvidar, como qualquer ser humano, Amém. Mas ele tinha essa convicção, por isso que ele foi de boa e foi decapitado. Mas esses trechos reúnem 3 verdades, irmãos. Eu quero trazer para vocês, se quiser anote. Diz assim, ó, os 3 textos, em capítulo 2, 10, 11, a primeira verdade imprescindível que esse texto nos fala é que, ó, para receber essa coroa, tem que ser fiel, ou seja, tem que ser leal ao santo evangelho e ao autor desse evangelho, que se chama quem? Jesus Cristo. Você tem que ser fiel até a morte. Aleluia. Você não pode ficar o quê? Cocheando entre 2 razões, um peso, 2 medidas. Ah, mas não é bem assim, é assado. Sabe aquela historinha que a gente às vezes ouve uma verdade, mas aquela verdade é pesada e a gente não quer engolir. Aí a gente se preocupa logo com a mamãe que está velhinha, aí a gente vai lá e conta uma mentirinha. O evangelho não pode ser mentirinha. Ele tem que ser a verdade na prática, irmãos. Amém. Porque mentirinha, né, também é do diabo. Não é só mentira não, né? Ele é o pai.
E Jesus disse que o quê? Todo aquele que mente é filho de quem? Misericórdia. Então você não vai adotar esse sistema do mundo maligno, mentirinha. Misericórdia. Então, a primeira verdade é o quê? Você precisa ser fiel para ganhar essa coroa. A segunda verdade, irmão, imprescindível, é que essa fidelidade precisa ser até o último fôlego de vida. João foi fiel a Deus até o último. Sabe quando eu me deparo com aquela situação ali, né, maravilhosa, Sadraque, Mesaque e Abednego, e que o rei desafia, sabe, ele diz assim, ó, ou você se ajoelha aí, ou eu quero ver quem é esse Deus que vai poder te livrar das minhas mãos. E a resposta daqueles homens é uma resposta assim que parece ser arrogante, prepotente. Não, é a resposta de um fiel. Amém. Olha Deus, olha rei, a gente não tem nem que discutir com o Senhor sobre isso, mas fica sabendo, se a gente morrer, a gente vai morrer, mas se Deus for conosco ali e quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Eita, glória. Fique sabendo disso. Amém. A sua fé e o seu amor e a sua convicção desafia você também a tomar posse dessas palavras, porque, irmãos, o dia terrível vai vir. O dia da perseguição vai vir. Nós temos que estar o quê? Preparados. Eu e você precisamos estar preparados. Eita, glória a Deus. Esse culto aqui é justamente para nós mesmos, para estabelecer em nós e vivificar em nós essa convicção de que nós não podemos brincar de ser o quê? Filhos de Deus, já que nós dispensamos, né, religiosos, evangélicos, ou que seja. Nós não podemos brincar de ser filhos de Deus, porque o diabo continua sendo o pai da mentira e quer arrebatar filhos para ele, enganando a muitos. E nós vimos o resultado, né? Que eles não escondem mais nem a verdade. Satanás não está escondendo mais a verdade dele, que é. Não está escondendo, irmãos. E nós muitas vezes estamos vivendo, né, acuados. Então nós temos que o quê? Ouvir a voz e clamar. A voz do Espírito Santo está dizendo: clama! Glória a Deus. Aliás, Deuteronômio, né, 7,14 diz o quê? Clama a mim! E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Então, irmãos, a palavra de Deus continua falando, continua declarando. E a terceira e última verdade, essa coroa, irmãos, da vida, ela não é comprada nem no melhor, pastor, salão de joias de Dubai, porque lá não tem essa coroa. E olha que em Dubai tem ouro, assim, ó, nas ruas, ó, os camelô vendem ouro, tanto ouro que tem lá, mas não tem, essa coroa não tem lá, porque essa coroa não é feita por mãos de homens, é uma dádiva de Deus, amém? É uma dádiva de Deus. Nós não iremos conquistá-la nem realizando a maior obra humana que você possa imaginar. Você não vai conquistar ela por obras. Pense aí numa obra maior que seja, né? Eu falei Dubai porque é um país muito rico, os arranha-céus maiores e coisas, né, mirabolantes, mas nada disso vai poder se comparar a essa dádiva que é concedida por Deus, irmãos. E só para confirmar isso, em Efésios 2, 8 e 9, o que diz a palavra de Deus? A palavra é clara. A palavra de Deus diz aqui, ó: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. Vamos parar de achar que somos bonzinhos, que vamos para o céu porque somos bonzinhos. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Verdade. Mas porque se esforça para continuar fiel, porque Deus
vai buscar os fiéis, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus, Pai. Amém, Senhor. Não com meia verdade, mas com a verdade que é Jesus Cristo dentro dele, de cada um de nós. Então, irmãos, olha, eu não sei assim o que talvez a gente precise mais, pastor, para acordar. Essa é a pergunta que eu me faço todo dia. Sabe? Mas uma coisa eu vou pegar aqui como exemplo, né? Quando eu estava entrando aqui conversando com o Thiago, eu me distraí. Aí vou acendendo as luzes, de repente quando eu abro essa cortina, eu levei um susto. Eu nunca levei um susto assim, porque eu fui soldado de tomar conta de casa de general do exército, entendeu? Eu levei um susto, meu coração quase veio na boca. Será que a gente precisa levar um susto desse nível, sabe? Para acordar? Desperta, o Senhor já vem. Desperta, o Senhor já vem. E parece que está todo mundo vivendo vamos dizer assim, não é nem o repouso, mas é como é que chama? A preguiça mesmo, a inércia do sono da indolência, sabe? E nada mais acorda, parece um sono. O antídoto é Jesus, ainda é o sangue dele. Então assim, pela graça sois salvos, não vem de vós, mas eu vou dizer um negócio para vocês. A gente às vezes quer mostrar para Deus o nosso trabalho, o nosso valor, e quer reconhecimento. Sabe o que Jesus disse para os 70 depois que eles voltaram no trabalho, pastor? Ele disse assim, irmãos, não se alegre por nada disso. Antes o que? Estejam felizes por o nome de vocês constarem no livro da vida. É isso, irmãos. No final de tudo é isso. Bem-estar, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Essa é a verdade que tem que estar registrada, sabe? Se eu pudesse, dava uma de louco igual, é porque eu não tenho coragem de fazer essa tatuagem aí, que eu sei que dói. Mas se eu pudesse falar assim, faz um carimbo aí de boi, e bota assim, fiel, vai, e encosta aqui, tá, ou no peito, né, pá, ou na testa logo, para todo mundo ver. Será que é preciso isso? Não é, irmão. Jesus já se sacrificou por nós, já pagou o preço. Ele só quer que você seja fiel, e eu também, amém? Então, irmãos, para finalizar, porque eu não quero me delongar, meus queridos, eu sei que você, né, nós precisamos tomar posse e vestirmos, talvez, não a roupa de João Batista, né, que eu não sei nem quantos banhos ele tomava, eu sou muito incomodado com o mau cheiro, mas nós precisamos vestir essa pele, sabe, essa pele de João, de coragem mesmo. E nós temos que nos tornar mais soldados do que vítimas, pastor, desse exército. Porque o Senhor está convocando soldados, guerreiros e guerreiras para o seu exército, porque Satanás está se armando também. Ele está se armando para causar um grande ataque, né? E esse soldado, ele não pode ter tempo para se curvar, não. Tem que fazer igual os de Gideão, né? Os aprovados beberam água assim, ó. Eles não lamberam o rio. É coisa rápida, sabe? Então esses soldados precisam se posicionar e não se curvar aos pecados desse mundo, sabe? E eles precisam ser constantes na fé, como nós já falamos, até a morte, se preciso for. Então, irmãos, talvez receberemos, né, das mãos do Rei dos Reis, né, a divina coroa da vida eterna. É maravilhoso às vezes você ouvir, guarda o que tens para não perder a sua coroa. Mas essa coroa,
sabe, é como se fosse um passaporte mesmo para a vida eterna. E é essa mesma coroa que eu só vou tirar, sabe, para poder jogar aos pés do meu rei. Amém. É isso mesmo. Só tirar para isso e mais nada, porque a Ele toda honra e toda glória, irmãos. Então, eu anotei aqui algo desde o culto passado. Eu acho que caiu aqui, eu não sei para onde é que foi, mas eu vou achar. Está aqui. Eu anotei algo aqui desde o culto passado. E eu não pude estar presente, irmãos, porque realmente, né, algumas dificuldades aconteceram. Eu não pude ir lá na casa da Liane, mas eu tinha anotado assim, ó: as palavras da profecia ainda ecoam hoje. Preparai o caminho do deserto, o caminho do Senhor. Aí o Espírito Santo diz assim: o que você acha que isso significa? Significa que a forma de vida que Deus deseja para o seu povo não estava sendo respeitada naquela época. Nós somos chamados, como João Batista, a preparar o caminho do Senhor, a endireitar as veredas desse caminho que devemos percorrer todos os dias. Sabe como é que eu e você preparamos esse caminho hoje? É com o nosso dia a dia, o nosso testemunhar. É ir e voltar, continuar sendo servo de Deus em todas as coisas que você for fazer. Amém. Em todas as decisões que tiver que tomar. Glória você tomar posse daquela atitude ou daquela estratégia santa de Davi. Senhor, o Senhor vai comigo? Senhor, o Senhor está comigo? É para fazer isso? Não é para fazer aquilo? É dessa forma que você vai preparar. Não há outra forma de preparar o caminho do Senhor. Porque as pessoas, elas não vão ser seduzidas mais por palavras, irmãos. Aliás, pastor, o que a gente tem visto é exatamente isso. A pregação parece que mesmo o pastor vivendo aquela pregação, parece que não está surtindo efeito. Porque o mundo, irmãos, nos vê com outros olhos. Não espere ser tão fácil convencer alguém, porque você não vai convencer. É o Espírito Santo quem convence e converte. Mas é claro que o Espírito Santo vai mostrar como você está procedendo, o que você está fazendo, como você age em determinada situação. Será que você e eu estamos preparados para dar a outra face? Preparar o caminho do Senhor é isso. É suportar. É suportar até a morte, até o fim. E eu que vos falo, irmãos, eu digo: oh meu Deus, que coisa difícil. Eu reconheço, mas eu também preciso me colocar nesse preparo, sabe? Me colocar nesse cuidado de saber que eu estou preparando o caminho do Senhor e não estou deixando um rastro que está levando pessoas mais para o inferno do que trazendo para Deus. Então, assim, em últimas palavras, né? Que nós possamos, como igreja sem Cristo em nós, que nós possamos testemunhar todos os dias da nossa vida e até na hora da nossa partida, e que possamos fazer uso das palavras de Jesus, né? Quando nós não entendermos o processo, não vamos reagir jamais na carne. Nós vamos dizer o que? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Maurício, em nome de Jesus.